Eu não estava acreditando muito quando eu resolvi vir aqui, mas eu fiquei surpreso. E é realmente muito impressionante como o lugar está preservado. Parece que foi construído ontem. E essas figuras que estão na ponta de cada telhado que estão me intrigando. E eu descobri o que são aquelas figuras na ponta do telhado. A gente está indo no improviso, estamos aprendendo junto aqui. E está sendo muito legal esse passeio. Aqui eram administrados todos os interesses do rei. E eu, quando pensei em vir aqui, era com a intenção de dar um check nas coisas que tem para fazer em Seul. Eu pensei que era uma grande construção fechada, com essas ruas de areia e nada mais, mas eu me enganei e me enganei muito. Tem muita coisa para ver nesse lugar. Eu não estava planejando gravar um vídeo para o canal, mas eu cheguei nesse lugar aqui que é incrível. É o Museu da Herança Nacional da Coreia do Sul e eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Se liga só o visual. É um museu a céu aberto com vários prédios históricos e também tem o palácio, que é o palácio principal aqui da cidade. Eu não sei pronunciar o nome direito, mas está aqui o nome se você quiser pesquisar. Esse aqui é um dos portões, uma estrutura bem tradicional de pedra, em cima com essa cobertura que é feita de madeira e tem um telhado todo adornado. É muito bonito. A estrutura de madeira é colorida e em cima tem algumas coisas, algumas figuras que parecem uns macacos. Não sei dizer se são macacos ou o que é aquilo. Eu estou impressionado com esse lugar. Eu não estava acreditando muito quando eu resolvi vir aqui, mas eu fiquei surpreso. As fotos que estão na internet não refletem o que é esse lugar. É um lugar realmente muito bonito, principalmente porque ele está cercado de montanhas bem altas e é um lugar histórico. Mas nada como viver na era do ChatGPT, né? Esse aqui é o Gyeongbokgung, é um nome difícil de pronunciar, mas é um dos palácios, um dos 5 principais palácios da dinastia Joseon, que foi uma dinastia importante para a história da Coreia, e esse aqui foi construído no ano de 1395. Estou chegando aqui numa casa de madeira. Olha só essa casa, que sensacional. Eu vou levantar aqui a câmera para tentar filmar em detalhes esse lugar. Aqui em cima de novo, essas figuras que parecem... A primeira figura parece uma figura humana, as de trás agora me parece... Não sei se é um leão, se é um macaco, não sei dizer o que é. Pensa que isso aqui é muito antigo mesmo. Olhando daqui realmente não são macacos, é alguma representação de outro animal quadrúpede e atrás uma coisa que parece um dragão. E uma coisa muito legal aqui é que se você usa roupas tradicionais para entrar no museu, você não paga a entrada. E eles têm aluguel de roupa bem na porta do museu. E é realmente muito impressionante como o lugar está preservado. Parece que foi construído ontem. O telhado dela é sensacional. Você vê a estrutura que isso aqui foi construído. Cara, é surreal. Principalmente considerando que data aí dos anos 1300. Uma coisa antiga. Aqui na entrada do museu, eles também oferecem áudio guide. Na entrada principal. Eu não entrei pela entrada principal, então não tive como pegar um áudio guide, senão eu teria que sair e pagar uma nova entrada. Então fica a dica, procurem a entrada principal para vocês entrarem e peguem o áudio guide, porque realmente deve ser muito legal conhecer em detalhes a história desse lugar. E o interessante é que você vai passando por aqui, é como se fossem várias casas dentro de um grande terreno. Então, por exemplo, aqui tem a casa de madeira que a gente acabou de passar. Aí aqui tem como se fosse um outro muro. E tem umas portas super bonitas que são cheias de detalhes. E você vê as pessoas
tirando fotos nessas portas porque fica com um visual realmente muito legal com esse fundo. Aqui é a entrada de uma praça que talvez possa ser aí, ali com certeza é a entrada principal, porque está do lado da rua. Então eu imagino que aqui seja a construção principal. A gente vai descobrir agora. Vamos caminhando para lá. Eu espero que dê para ver a quantidade realmente de detalhes que cada parte dessa construção tem. É de surpreender. Eu vou filmando aqui por baixo para vocês verem. Mas é tudo totalmente pintado e não uma pintura lisa. Ela tem várias cores e nessas várias cores, vários tons dessas cores. É um degradê, uma coisa bonita. Vocês têm que visitar esse lugar. Mas vamos visitando junto aqui. Olha esse lugar. Aqui sim é a construção principal. Você tem o palácio e você tem um templo. Ali ao fundo, uma pagoda. Pagoda é o nome que a gente aprendeu no Japão. Não sei se na Coreia aquele tipo de construção lá do fundo é uma pagoda. Eu descobri também mais uma coisa que mostra por que esse lugar é tão conservado como realmente está. Ele sofreu algumas invasões japonesas em guerras do passado e ele está sendo restaurado desde 1990 para retomar a forma original. E se essa ainda não é a forma original, cara, não sei, tá muito perfeito. Parece uma coisa que te faz viajar no tempo. Totalmente inesperado, vamos aprendendo junto. Esse aqui, então, é o Gyeongbokgung, que significa Palácio Grandemente Abençoado pelo Céu. Ele fica no centro de Seul e a construção original, como eu comentei antes, é do ano de 1395. E essas figuras que estão na ponta de cada telhado que estão me intrigando, eu quero saber o que são. Vamos descobrir. Eu estava comentando com vocês que é um terrenão grande com várias casas. Mas agora falando de um jeito mais bonito, com a ajuda do chat, que esse complexo já teve mais de 500 prédios e 7.000 cômodos. Eles foram organizados de uma forma harmônica com relevo e o princípio confucionista da hierarquia e ordem. Quem foi Confúcio? Ele foi um grande pensador, filósofo da China antiga, e que influenciou muito as culturas do leste asiático, Japão, Coreia, China, talvez alguns outros. Todo esse princípio de hierarquia ele permeia a cultura coreana até os dias de hoje. E os coreanos realmente têm uma coisa com relação à hierarquia. Isso desde a tradição do passado, mas também na sociedade hoje. É uma sociedade muito hierarquizada. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos para uma grande empresa coreana e pude ver de perto esse traço da cultura deles. Essa cultura se refletia inclusive em coisas do dia a dia, como por exemplo, eles tinham uma coisa de que você, num determinado cargo, não poderia morar num apartamento num andar mais alto que uma pessoa de um cargo mais alto que o seu. Talvez isso soe estranho para a nossa cultura brasileira, mas é assim que funciona a sociedade coreana, muito hierarquizada. Mas vamos lá, se você ainda não segue o canal, se você está chegando agora, clica em se inscrever e vamos descobrir mais coisas juntos. Uma das coisas que eu acho que também influencia, aí é uma coisa com base em observação, é o fato de que todos os coreanos, homens, são obrigados a irem para as Forças Armadas, é serviço militar obrigatório. Você vê a questão de respeito e ordem de uma forma muito, muito presente dentro da cultura dele. E eu descobri o que são aquelas figuras na ponta do telhado. São figuras que antes eu pensei que fossem leões ou macacos,
apesar de que de leão para macaco tem uma diferença bem grande. Essas figuras são figuras tradicionais da China antiga que foram importadas para a Coreia e aqui elas ganharam um estilo próprio. Elas são figuras folclóricas que representam seres que protegem espiritualmente. Então elas estão aqui justamente para trazer proteção espiritual e também proteção para a construção. A conservação do lugar com certeza influencia nessa viagem no tempo, mas com certeza ver as pessoas vestidas com trajes tradicionais dão ainda mais essa sensação de que você voltou para o passado. Acho que por isso que também eles incentivam os turistas e os locais, os visitantes, né, no geral, a se vestirem dessa forma. E eu acabei de descobrir que eu não estava errado. Eram macacos e leões, mas essas figuras elas também têm fênix, peixes, dragões, então é um combinado aí de animais e figuras lendárias que protegem cada uma dessas construções. A gente está indo no improviso, estamos aprendendo junto aqui e está sendo muito legal esse passeio. Essas montanhas no fundo dão um baita de um charme para o visual do lugar. Daqui você consegue ver ali no fundo uma montanha que ela tem umas árvores, umas coisas, mas tem umas pedras à mostra. É um negócio bastante único. Esse daqui é o pavilhão de banquetes. Ele foi construído num lago artificial no ano de 1412, para receber festividades, né? Na verdade, a família real queria receber convidados, então eles construíram esse lugar, esse humilde lugar, pouco bonito, bonito pra caramba isso aqui, para receber os convidados. E se hoje a gente olha para isso e acha uma coisa bonita, imagina lá em 1400 e bolinha. Sensacional, né? Esse lago, que é um lago artificial, tem umas árvores no meio e dá um charme bastante especial pra cá. E eu tô vendo umas pessoas ali, vou tentar chegar lá agora. Fiquei curioso para ver como é que é isso. Enquanto isso, a gente aproveita o visual junto. E olha aí, mais gente vestida tradicionalmente. Fui barrado no baile. Eu não consegui entrar no salão dos banquetes, esse salão cerimonial. É algo que precisa ser reservado antes e não tem como você fazer aqui o registro na hora. Então, demos com a cara na porta, mas segue o baile. Ou não. Ou segue o baile fora daqui. Esse daqui, então, é o salão de festas, né? Ou pavilhão de banquetes. Ele é a maior estrutura construída sobre a água na Coreia, até os dias de hoje. Tem 48 pilares de pedra e essas ilhas, elas representam um conceito taoísta de quê? Não sei. É a harmonia entre céu, terra e homem. Então fica aí mais um aprendizado pra gente. E aqui, bem de frente para o salão de banquetes, tem a construção da sede administrativa. Então aqui eram administrados todos os interesses do rei. Mas que tipo de assunto que era administrativo de interesse do rei? Eram vários. Interesses políticos, interesses governamentais, de defesa, de agricultura, de economia, assuntos administrativos internos, ou seja, a gestão desse próprio lugar, entre vários outros. E vai, me diz se tudo que a gente aprendeu até agora juntos vale ou não vale o teu like e tua inscrição aqui no canal. Outro destaque aqui desse lugar são os jardins, as árvores. Tem muitos tipos de árvores
Não sei se são todas coreanas ou se foram importadas de algum outro lugar, mas são muitas espécies. E como é ruim não saber do que se trata, eu fiz minha pesquisa rápida para saber quais são os tipos de árvores que tem aqui. São pinheiros, salgueiros, ameixeiras, pessegueiras, ginkgos e magnólias. Tigo é agro, Tigo é tech, Tigo é tudo! Uma coisa que com certeza vocês não vão ter dimensão com vídeo é o tamanho desse lugar. Você anda e não tem fim. Para cada lugar que você vai, mais construções. E eu tô querendo chegar lá, no templo, pra gente ver como é que é de perto. Não sei se vai ser possível, mas é o nosso objetivo. Eu pensei que aqui a gente fosse conseguir entrar numa construção. Tudo bem, essa aqui é a parte de dentro, mas é uma parte de dentro meio falsa. Não é interno ao prédio, é uma parte de acesso. E vamos ver se a gente descobre o que era isso aqui. Residências. Descobrimos que se tratavam de residências essas construções aqui em volta. Residências de quem? Elas podiam ser aposentos da rainha ou algum tipo de área de descanso do rei, mas também casas de consortes. Quem eram as consortes no caso dessa dinastia? Eram outras esposas do rei, outras esposas ou... não sei se o termo correto é esposa, mas eram mulheres que o rei tinha relação, mas que não eram a rainha principal. Elas eram mulheres de famílias nobres ou de outras famílias de influência na época. E uma dica legal de uso do ChatGPT é fazer o upload das fotos do que você quer saber. Então, por exemplo, um prédio, um jardim, algo assim, e perguntar para ele o que é. Tenta dar algumas dicas. Então, estou no palácio tal e o que significa essa construção. Ele traz um relatório detalhado do que é aquele lugar. E assim a gente vai aprendendo junto. E esse daqui é o pavilhão aromático, que é uma construção octogonal feita no meio desse rio, cheio de lótus, que era um refúgio do rei, não só do rei, mas da família real, um lugar usado para descanso, contemplação, relaxamento. E tem aqui uma ponte de madeira que liga a parte da terra com essa ilha artificial no meio desse lago artificial. E é mais uma das coisas muito bonitas desse lugar. E eu, quando pensei em vir aqui, era com a intenção de dar um check nas coisas que tem para fazer em Seul. Eu pensei que era uma grande construção fechada, com essas ruas de areia e nada mais. Mas eu me enganei e me enganei muito. Tem muita coisa para ver nesse lugar. Esse aqui que a gente está chegando é um dos prédios principais aqui do complexo. Ele é o Salão do Trono, que era o coração político e cerimonial do rei. Então aqui ele realizava reuniões com os ministros, cerimônias nacionais, sessões de congratulação, enfim, era o epicentro do poder. E imagina quanto poder tinha o rei nessa época mais antiga. E dá para ter uma noção do poder desse rei. Você anda aqui pelas ruas desse palácio, você consegue ter um pouco da dimensão do quanto de poder ele tinha. Era um poder absoluto. Acreditava-se que o rei vinha de uma linhagem divina, então ele tinha não somente poderes cívico-militares e políticos, mas também poderes divinos. Ele realizava inclusive algumas das cerimônias religiosas das épocas antigas. Ele era visto como um ser divino. Ele era a ligação entre o céu, a terra e o povo. Então ele estava ali no centro do cosmos. Eu descobri que o templo não está na área do palácio, então agora estou indo para a saída, mas vamos tentar chegar lá. Não sei se está aberto para visitação, já são 5 da tarde por aqui.
Geralmente as coisas começam a fechar por volta desse horário, mas vamos junto. Mas olha aí, bem na saída você tem estátuas de animais que representam divindades. Olha que legais e que bonitas, todas elas de pedra. Exemplo aí dos guardiões do palácio. Essas estátuas de pedra com as figuras de alguns animais que eu não li a respeito, mas com certeza elas estão ali para representar força, proteção, coisas do tipo. Como eu imaginei, o templo está ali em cima, mas está fechado. Então vai ficar para uma próxima visita. Esse daqui foi um vídeo que eu não esperava fazer, mas gostei muito de descobrir esse lugar com vocês. Quero convidar você para seguir esse canal, deixar seu like e vem comigo, porque conhecer o mundo contigo é muito mais legal. Até a próxima! Mundo Contigo.